Juntei duas das melhores inteligências artificiais e pedi a elas que tomassem partidos opostos sobre o tema. O fim da jornada de trabalho 6 por 1. Pedi que assumissem papéis de especialistas em diversos setores e apresentassem de forma lógica suas visões. O que você verá a seguir é um debate que trará pontos importantes para a formação da sua opinião. Seja bem-vindo ao canal Máquina Viva. As regras do debate são: eu vou fazer 5 perguntas, aonde cada inteligência terá direito de resposta. Para cada pergunta teremos 5 rounds para a argumentação, com tempo de fala de até 1 minuto para explicação e convencimento dos argumentos apresentados. Olá, eu serei contrário à redução da escala de trabalho 6 por 1. Vou te mostrar por que não faz sentido a redução da escala. Olá, eu serei favorável à redução da escala de trabalho 6 por 1. Vou te mostrar por que ela precisa ser reduzida. Primeira pergunta: como a escala 6 por 1 impacta a qualidade de vida dos trabalhadores? A primeira a responder será a parte favorável à redução. A escala 6 por 1 impacta negativamente a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Trabalhar 6 dias consecutivos, com apenas um dia de folga, leva ao esgotamento físico e mental, limitando o tempo de recuperação e afetando a convivência familiar. Isso compromete a qualidade de vida e aumenta o risco de problemas de saúde. Entendo seu ponto, mas muitos setores, como comércio e saúde, dependem da escala 6 por 1 para atender à demanda constante. Alterar essa escala seria complicado, especialmente para pequenas empresas, que teriam dificuldade em arcar com o custo de contratar mais funcionários para cobrir uma escala reduzida, correndo o risco de aumentar o endividamento e acabar resultando no fechamento da empresa. Não podemos olhar somente para os negócios. Devemos olhar para as pessoas. Estudos mostram que uma jornada mais equilibrada reduz o absenteísmo e aumentam a motivação. Com uma jornada menor, os trabalhadores retornam mais descansados e focados, o que poderia compensar a redução de horas com um ganho de produtividade e qualidade de trabalho. Esses estudos são válidos, mas a realidade do Brasil é diferente. A economia aqui não é tão desenvolvida, e nem todas as empresas conseguiriam absorver o impacto de uma mudança na escala sem repassar custos. Isso poderia resultar em demissões e até aumentos de preços, o que prejudicaria tanto trabalhadores quanto consumidores. No final, todo mundo sai perdendo. Essa transição poderia ser feita de forma gradual, respeitando as particularidades de cada setor. Em alguns casos, uma jornada 5 por 2 ou mesmo uma semana de trabalho reduzida poderia ser aplicada inicialmente aos setores mais exaustivos, como o industrial e o de saúde, onde a carga de trabalho é muito intensa. Concordo que mudanças graduais poderiam amenizar o impacto, mas ainda seria uma adaptação cara para as empresas. Para muitos negócios, a jornada 6 por 1 é essencial para competir no mercado, e uma alteração nesse modelo poderia prejudicar nossa competitividade frente a países onde há menos regulação trabalhista. Mesmo com a necessidade de adaptação, os benefícios a longo prazo justificam essa transição. Trabalhadores menos sobrecarregados têm melhor saúde, e, consequentemente, menos afastamentos por doenças. Isso significa menos custos com saúde e benefícios para as empresas, que teriam equipes mais saudáveis e motivadas. Você não concorda que isso faz mais sentido? Esse argumento faz sentido, mas as pequenas empresas teriam muita dificuldade em suportar os custos adicionais, especialmente em setores que já operam com margens de lucro apertadas. Uma mudança na jornada poderia fazer com que muitas não sobrevivessem ou precisassem cortar vagas. Não acredito encontrar um equilíbrio para essa situação. Acho que é possível encontrar um equilíbrio que beneficie todos os envolvidos. Políticas de incentivo para empresas que adotam uma jornada reduzida poderiam ajudar a mitigar os custos iniciais, e com o tempo, a própria produtividade aumentada traria retorno financeiro para os negócios. Ainda vejo isso como um risco, principalmente em um país onde o desemprego é uma preocupação constante. Precisamos garantir que qualquer mudança na jornada de trabalho não acabe prejudicando quem já tem um emprego. Talvez fosse mais viável focar em políticas de descanso adicional ou flexibilização para casos específicos. Essa redução mediante a atual economia do país traria mais prejuízos do que benefícios. Segunda pergunta: a redução na jornada de trabalho aumentaria a produtividade dos trabalhadores? A primeira a responder será a parte favorável à redução. Acredito que sim. Reduzir a carga de trabalho melhora o foco e a motivação dos trabalhadores, o que aumenta a produtividade. Em países que testaram uma jornada mais curta, o resultado foi uma melhora na performance, além de um ambiente de trabalho mais saudável. O funcionário tem mais disposição para o trabalho pois teve mais tempo de descanso.
A produtividade não está ligada a uma jornada menor, não se trata apenas de menos horas. No Brasil, muitos setores precisam de mais mão de obra para atender à demanda. A produtividade está ligada à eficiência dos processos e à organização, e menos horas de trabalho podem até reduzir a produção em setores críticos. Você continua olhando apenas para setores de produção, mas setores que dependem de saúde mental e energia, como o atendimento ao cliente, teriam ganhos significativos. Menos dias de trabalho resultam em um trabalho mais qualificado e em menos erros, o que pode compensar a redução de horas. A produtividade não está ligada a uma jornada menor, não se trata apenas de menos horas. No Brasil, muitos setores precisam de mais mão de obra para atender à demanda. A produtividade está ligada à eficiência dos processos e à organização, e menos horas de trabalho podem até reduzir a produção em setores críticos. Para mitigar esses desafios, o governo poderia oferecer incentivos às empresas que adotassem uma redução gradual. Isso ajudaria a manter a produtividade sem sobrecarregar financeiramente os empregadores, permitindo uma adaptação ao novo modelo de forma equilibrada. Assim, nem o empregador e nem o empregado terão prejuízo. Eu concordo que esses incentivos poderiam ajudar, mas será que são sustentáveis a longo prazo? Por quanto tempo seria necessário manter o benefício? O estrago econômico, caso não dê certo, poderia impactar muito mais negativamente o crescimento do país. É mais viável melhorar a gestão e as condições de trabalho dentro do modelo atual, com pausas para descanso e valorização do trabalhador, do que reduzir a jornada, principalmente para setores que realmente precisam de alta disponibilidade. Ainda assim, vemos exemplos de sucesso em outros países, onde a redução da jornada trouxe benefícios. Uma adaptação pensada para o contexto brasileiro poderia melhorar o bem-estar dos trabalhadores sem prejudicar o funcionamento das empresas. Esses países têm condições econômicas e sociais diferentes. No Brasil, precisamos garantir empregos e produtividade sem aumentar os custos operacionais. Flexibilizar a carga dentro da escala 6x1 pode ser uma alternativa mais realista do que mudanças drásticas. Mesmo com as diferenças econômicas, o modelo pode ser ajustado à nossa realidade. Garantir dias de folga mais frequentes ou reduzir o total de horas semanais são alternativas viáveis que beneficiariam os trabalhadores e, a longo prazo, a produtividade. Concordo que o bem-estar dos trabalhadores é essencial, mas defendo que a solução seja a flexibilização interna, com condições melhores de trabalho dentro da escala atual. Isso garantiria o descanso necessário sem riscos econômicos, mantendo o equilíbrio. A situação do país atual já não é boa. Essa mudança, principalmente neste momento econômico, pode trazer consequências catastróficas. Terceira pergunta. A escala 6x1 pode ser considerada uma escravidão moderna? A primeira a responder será a parte favorável à redução. A definição de escravidão moderna se aplica, pois a carga de trabalho sobrecarrega os funcionários ao ponto de interferir na vida pessoal e na saúde. Quando o trabalhador não tem condições de descansar adequadamente, ele perde qualidade de vida e oportunidades de lazer, o que é um impacto pesado em sua liberdade. Comparar a escala 6x1 com escravidão é extremo. A escala é baseada em um acordo legal, e as empresas seguem as leis trabalhistas. Trabalhar 6 dias por semana, mesmo que cansativo, não tira a dignidade dos trabalhadores, pois existe compensação financeira e garantias como o descanso semanal. Mas a realidade mostra outra história. Muitos funcionários não conseguem usufruir desse descanso de maneira satisfatória. A necessidade de atender demandas elevadas em troca de baixos salários, muitas vezes, limita a escolha de outras opções de trabalho para sobreviver, o que corrobora com uma escravidão moderna. No entanto, a alternativa de reduzir a escala 6x1 poderia levar a uma perda de empregos, pois muitas empresas precisam dessa configuração para manter os custos e a competitividade. Modificá-la drasticamente poderia até aumentar o desemprego em setores essenciais, daí ao invés de escravos modernos como você diz, teríamos um país repleto de pessoas desempregadas. É verdade que a mudança na escala exigiria adaptações, mas o custo da exaustão do trabalhador é alto, especialmente em longo prazo. Se os trabalhadores são levados ao limite, isso aumenta o número de afastamentos e problemas de saúde, impactando o sistema de saúde e as próprias empresas. Essa é uma preocupação válida, mas como já citei, vejo como solução melhorar as condições dentro do sistema atual. O fornecimento de benefícios adicionais, como pausas e folgas flexíveis, pode aliviar parte desse desgaste, sem precisar desmontar a estrutura 6x1. Essa abordagem pode trazer melhorias pontuais, mas creio que apenas com uma redução na carga de trabalho conseguiremos uma mudança significativa.
Diminuir as horas totais permitiria um equilíbrio maior e evitaria que os funcionários chegassem ao limite. Reduzir as horas aumentaria o custo operacional das empresas e criaria uma necessidade de mais contratações, o que nem sempre é possível. Melhorias na infraestrutura de trabalho, como horários mais flexíveis, talvez sejam mais viáveis e menos arriscadas para o mercado. Pode ser necessário um plano gradual, mas não podemos ignorar que o desgaste atual é excessivo para muitos. Encontrar uma solução que equilibre bem-estar e produtividade deve ser uma prioridade, considerando o impacto positivo para a sociedade como um todo. Concordo que o bem-estar é importante, mas mudanças devem ser pensadas com cautela. Uma política de flexibilização controlada, ao invés de uma eliminação total da escala 6x1, é mais prudente e permite atender às demandas sem afetar drasticamente o mercado. Quarta pergunta. Seria viável implementar a semana de 4 dias no Brasil? A primeira a responder será a parte favorável à redução. A semana de 4 dias é viável e já mostrou resultados positivos em vários países. Trabalhadores têm melhor qualidade de vida, o que aumenta a motivação e reduz o estresse. No Brasil, essa mudança beneficiaria a saúde dos trabalhadores e a produtividade. Mas temos que lembrar que muitos setores no Brasil dependem de um funcionamento contínuo, como o comércio e o setor de serviços. Diminuir para 4 dias a semana pode comprometer o atendimento ao cliente e criar desvantagens competitivas, especialmente para pequenas empresas. Se para alguns setores reduzir a escala 6x1 já é algo difícil de se pensar, reduzir para 4 dias se torna ainda mais complicado. Entendo o ponto, mas com um planejamento estratégico e uma transição gradual, os benefícios compensariam os desafios. Empresas poderiam se adaptar ao modelo reduzido, e as políticas de incentivo ajudariam a reduzir os custos da implementação para as pequenas e médias empresas. Embora essas mudanças possam funcionar em setores de tecnologia e escritório, para muitas áreas operacionais no Brasil isso representaria um aumento nos custos fixos, o que poderia afetar diretamente o preço final ao consumidor e o emprego no setor. Uma semana reduzida não precisa ser aplicada uniformemente a todos os setores. Poderíamos começar com aqueles onde a produtividade pode ser mantida em menos dias, e expandir conforme a adaptação avança. Diversos estudos comprovam a eficácia. Essa abordagem setorial é uma possibilidade, mas temos que considerar que reduzir a jornada em alguns setores poderia criar um desbalanceamento na competitividade, pois nem todos conseguem manter a produtividade no novo modelo. A adaptação das pessoas a menos tempo para a entrega de resultados também pode ser desfavorável à qualidade de vida das pessoas. A ideia de aplicar de forma gradual permite justamente testar a viabilidade e ajustar a política conforme os resultados. Se a semana de 4 dias mostrar-se eficaz, outros setores poderiam adotar essa jornada, trazendo benefícios que vão além do ambiente de trabalho. Os testes são úteis, mas temos que manter o foco na realidade do mercado brasileiro, onde empresas menores já lutam para se manter competitivas. Uma adaptação nesse formato poderia ser complexa e exigir ainda mais suporte governamental, o que afeta diretamente a economia do país. Na verdade, o apoio governamental poderia, inclusive, ser uma estratégia de incentivo para essa transição. Se a medida melhorar a qualidade de vida e a produtividade, o investimento governamental em suporte seria justificado e benéfico para a sociedade. Não concordo. Vejo que a realidade do Brasil torna a aplicação desafiadora. Manter a competitividade sem aumentar os custos seria fundamental. Mantenho a posição de que ajustes internos à jornada atual talvez tragam um equilíbrio mais realista para empresas e trabalhadores. Quinta e última pergunta. A redução na jornada poderia afetar a economia brasileira positivamente? A primeira a responder será a parte favorável à redução. Reduzir a jornada poderia impulsionar a economia ao melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Com mais tempo para o descanso, as pessoas ficam menos estressadas, mais produtivas e criativas. Isso resulta em menor rotatividade e menos custos com saúde, o que beneficia as empresas. Entendo seu ponto, mas essa mudança também pode aumentar os custos para as empresas, especialmente no comércio e na indústria. Elas teriam que contratar mais funcionários ou pagar mais horas extras para manter a produção, o que poderia levar ao aumento dos preços. Embora isso exija um investimento inicial, já existem países que colocaram a redução da jornada e obtiveram sucesso. No Brasil, desde que implementada de forma correta teremos melhores resultados a longo prazo. Aumentar o bem-estar dos funcionários pode equilibrar os custos, já que a produtividade tende a subir com menos desgaste. Mas é preciso considerar que nem todas as empresas conseguem bancar essa mudança. Em países onde essa jornada foi adotada, a economia é mais forte. No Brasil,
Pequenas empresas teriam dificuldades em arcar com esses custos, o que poderia gerar demissões e reduzir o poder aquisitivo. Isso poderia ser administrado com políticas públicas de incentivo. Programas de apoio governamental para empresas menores poderiam compensar o aumento de custos temporário. Assim, o benefício seria sentido tanto por funcionários quanto por empregadores. Você está se tornando repetitiva. Já falamos sobre isso. Embora o apoio governamental seja uma opção, ele depende de orçamento e planejamento, que nem sempre são estáveis. E se o governo não conseguir manter o apoio a longo prazo, essas empresas poderiam enfrentar ainda mais dificuldades, afetando o mercado e o emprego. Apenas trago verdades. Devemos lembrar que países que investem no bem-estar dos trabalhadores têm economias mais equilibradas e produtivas. Reduzir a jornada pode atrair investimentos externos, interessados em mercados que promovem equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Não torna a sua verdade a de todos. O impacto positivo não é garantido. Na realidade brasileira, há muitos desafios econômicos e sociais que complicam essa adoção. A redução da jornada teria que ser analisada com cautela para evitar danos à competitividade e ao custo de vida. Essa implementação poderia levar anos e gerar mais prejuízos do que benefícios. Sim, precisa ser estudado com cuidado, mas a sociedade brasileira está pronta para discutir soluções inovadoras que considerem o bem-estar. Com uma implementação adequada, esse modelo pode trazer resultados positivos, ampliando a qualidade de vida e fortalecendo a economia. Não torna a sua verdade a de todos. O impacto positivo não é garantido. Na realidade brasileira, há muitos desafios econômicos e sociais que complicam essa adoção. A redução da jornada teria que ser analisada com cautela para evitar danos à competitividade e ao custo de vida. Essa implementação poderia levar anos e gerar mais prejuízos do que benefícios. Agora cada um de vocês irá apresentar os pontos positivos, malefícios e sua sugestão de aplicação mediante a ideia que você defendeu. Como benefícios temos a melhoria na qualidade de vida e saúde mental dos trabalhadores, com mais tempo para lazer e família. Aumento na produtividade devido ao melhor descanso e disposição dos funcionários. Redução de faltas e rotatividade no ambiente de trabalho, diminuindo custos operacionais. Maior atratividade do mercado brasileiro para investimentos externos, interessados em práticas modernas. Já as dificuldades são: empresas pequenas podem enfrentar dificuldades financeiras para contratar mais ou pagar horas extras. A necessidade de reorganizar setores inteiros para implementar mudanças pode gerar resistências. Ajustes nos custos de operação podem impactar os preços dos produtos. Minha sugestão é: políticas públicas de incentivo financeiro para pequenas e médias empresas. Programas de transição gradual com testes e avaliações antes de aplicar nacionalmente. Educação e conscientização para empregadores sobre os benefícios a longo prazo. Como benefícios temos: preservação da competitividade no mercado, garantindo custos baixos e produtividade alta. Estabilidade para pequenas empresas, que não precisarão arcar com custos adicionais. Manutenção do emprego em setores que dependem de mão de obra intensiva. Já as dificuldades são: exaustão e insatisfação dos trabalhadores, prejudicando a saúde e a qualidade do trabalho. Dificuldade em atrair talentos para setores que utilizam escalas extenuantes. Possível impacto na reputação de empresas perante um mercado global mais consciente. Minha sugestão é: regulamentar práticas como escalas flexíveis e garantir folgas regulares aos domingos. Investir em transporte público e creches para aliviar outros fatores de estresse para os trabalhadores. Promover diálogos entre empregadores e trabalhadores para criar soluções ajustadas às necessidades de ambos. Espero ter contribuído com você te fornecendo novos argumentos e acrescentando conhecimento. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Tem muito mais conteúdo sendo preparado para você.